Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Meus irmãos, bom dia. Nós estamos na terceira semana da Quaresma. O evangelho dessa semana apresenta Jesus no meio da multidão que está ensinando sobre os sinais que permitem prever o tempo. E essa é uma prática muito comum no tempo de Jesus, porque é uma sociedade de pastores, agricultores, ou seja, são pessoas que precisam prestar atenção nas mudanças climáticas, porque é essencial para saber quando semear, quando colher, quando guardar o rebanho. Mas Jesus aproveita disso para questionar: vocês sabem prestar atenção nesses sinais externos, climáticos, mas não sabem entender os sinais dos tempos de Deus. E enquanto Jesus começa a questionar, aparece então um grupo de homens trazendo uma notícia, que alguns galileus haviam ido a Jerusalém para cumprir a prática religiosa e foram massacrados pelos soldados de Pilatos. E o que as pessoas esperavam que Jesus fosse dizer com isso? Talvez uma resposta política? Talvez alguns gostariam que Jesus condenasse Pilatos severamente, assumisse uma posição anti-romana, se unisse à indignação popular. É claro que Jesus sabe que o que Pilatos fez foi horrível e não é perdoável, mas o mal já está dito, ele não precisa fazer nenhum juízo. Talvez alguns esperassem uma resposta religiosa, ou seja, essas pessoas sofreram essa desgraça porque eram pecadores e foram punidos por Deus, mas também não foi essa a resposta de Jesus. A verdadeira solução que Jesus dá é a conversão. Jesus não convida a revolta ou a indignação, mas a conversão, porque a conversão não é simplesmente ser um pouquinho melhor. A conversão é mudar totalmente o nosso modo de pensar e de viver, é adotar a lógica do Evangelho, é ser mais concreto nas coisas. E depois ainda acrescenta um outro exemplo, a Torre de Siloé, onde aquele acontecimento trágico, a torre que cai em cima de 18 pessoas, é uma tragédia, mas não foi um castigo de Deus. Jesus vai orientar. E esse acidente poderia ter acontecido com qualquer pessoa. É claro que às vezes nós também temos essa mentalidade, né? Quando acontece o mal, mas a culpa é de quem? E Jesus não perde tempo com isso, mas ele se mostra mais preocupado com a conversão, olhando isto, vendo que a nossa vida é breve, frágil, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Cada instante tem um grande valor, porque a nossa vida pode terminar de modo inesperado. Então é hoje o nosso tempo. E para reforçar ainda esses dois ensinamentos, Jesus ainda conta a parábola da figueira estéril. Talvez muitos esperassem que Jesus falasse: não, corta essa árvore infrutífera, pune os pecadores. Mas Jesus nos apresenta um Deus que é paciente, que nos dá um tempo de crescer, de produzir frutos. Ele pede esse ano extra. E nós estamos no nosso ano extra, nessa quaresma, é uma nova quaresma, é um tempo novo que o Senhor nos dá, que nos chama à conversão. E a primeira leitura nos indica como buscar essa conversão. Nós recordamos do episódio da vida de Moisés, quando ele viu aquele hebreu sendo maltratado e ele age de modo impulsivo, matando o egípcio agressor e depois o enterra, pensando que ninguém o tinha visto. Mas quando ele percebe que outras pessoas sabiam do ocorrido, ele foge do país. E aí ele vai se refugiar no deserto. E é ali aonde ele encontra Jetro, se refugia na sua casa, e ali ele vai viver como um pastor. Aquele que era o príncipe do Egito, agora vira um simples pastor. Aquele que foi criado no palácio, agora ele vai para uma choupana. Aquele homem que era sofisticado, de alto nível, agora ele vai se refugiar no meio das ovelhas. Com este episódio da vida de Moisés, nós entendemos que antes de ter um encontro com Deus, é preciso purificar o nosso ego, é preciso purificar as nossas raízes,
Não é que Deus já não estava com Moisés ao longo de toda a sua vida, mas era Moisés que não estava pronto para vê-lo, para experimentá-lo. E é por isso que ele precisa passar pela purificação do deserto. Quando as coisas que o sustentavam foram retiradas, quando as suas muletas caíram, aí sim ele se tornou apto para o encontro com Deus. Deus esperou que o príncipe do Egito se transformasse em um pastor de rebanhos, para que pudesse lhe aparecer na sarça ardente. Mas dentro de Moisés ainda tinha um certo espírito principesco. Ele, quando vê a sarça ardente, quando vê aquela beleza que arde e não se consome, ele falou: eu vou circundar isso aqui, eu quero investigar, eu quero descobrir, como se ele pudesse entender os mistérios de Deus com a sua razão. E Deus logo o corrige. Mantenha a distância, tira as sandálias, essa terra é santa, quase que dizendo: olha, não se esqueça quem que você é e não se esqueça quem eu sou. Entre eu e você tem uma diferença e um abismo imenso, mas sou eu que quero vir até você. Aquele que não pode ser controlado, aquele que não pode ser evitado, é esse que vem até você. E só quando Moisés entendeu isso, é que ele estava pronto para essa missão. Talvez seja isso que o Senhor nos quer fazer nessa quaresma, quer tirar todos os nossos suportes, quer nos tirar de todas as máscaras, para entender que é Ele que vê a aflição do nosso povo, que vê os nossos sofrimentos, é Ele que é mais íntimo de nós. Por isso, irmãos, aproveitemos este ano extra, onde o Senhor está colocando adubo nas nossas raízes, nos fazendo reconhecer quem nós somos, para que assim Ele se manifeste e nos envie para a missão. Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.